Está começando mais um podcast Fala Pri, o podcast do autoconhecimento, do empoderamento, da energia, meu amor. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E você que está aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas, fala, meu Deus, quem é essa mulher, né? De onde vem essa energia? Deixa eu me apresentar para você, vamos lá. Eu sou Priscila Guscuma, eu digo que eu sou filha, eu sou esposa do Renato, eu sou a mãe da Serena, eu sou empresária, treinadora e mentora comportamental, sou apresentadora de TV, sou apresentadora de podcast, porque nessa vida eu descobri que eu posso ser, fazer e ter o que eu quiser. Pois é. E aqui, toda semana, nós trazemos convidados incríveis para o nosso podcast. E hoje, adivinha quem vai ser o meu grande convidado ou convidada? Tan, 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 tan. Você, isso mesmo, hoje você é o meu convidado especial. Então, uma vez ao mês, nós fazemos esse episódio muito especial, que é você com a sua participação e eu aqui com toda a minha entrega para você. Então, vamos lá. Se você ainda não segue aqui as minhas redes sociais, já segue. Qual o canal que você está ouvindo esse podcast? Já começa a curtir, ative as notificações aí também. Copia o link, compartilha. Compartilha lá no link da família, no link da empresa, no grupo dos amigos, porque vamos transbordar um pouco de autoconhecimento, vamos transbordar um pouco de energia na vida das pessoas, porque o universo entende que quando eu dou, é que eu tenho demais. Que quando eu transbordo é porque eu quero mais disso. Então, bora transbordar. Gente, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse nosso podcast. E hoje eu separei um assunto muito importante. Eu sempre coloco ali dentro das minhas redes sociais algumas enquetes. Eu sempre peço a participação de vocês, porque o podcast Fala Pri, ele é feito para você. Ele é feito para você. Para você, para você. Isso mesmo. Então, quem manda aqui é você. Então, você manda sugestão de tema, eu pego, a minha equipe pega e a gente vai organizando para gravarmos esses temas. E aí, você que me acompanha um pouco mais de tempo, sabe o quanto eu sou voltada para essa questão do autoconhecimento. Hoje eu tenho os programas de mentorias empresariais, os programas de mentorias de lideranças, de mulheres, enfim. E tudo que eu faço, sempre existe o pilar transformação pessoal. Então, chegar numa empresa, gerar resultado para aquela empresa, gerar milhões de resultados para aquela empresa, vem do princípio cuidar de pessoas, transformar pessoas, ampliar a visão do dono da empresa, ampliar a visão da equipe daquela empresa, para que eles possam conquistar esse resultado. E ao longo da minha jornada aí, de mais de 7 anos como treinadora, como coach, master coach, mentora, o que eu percebo muito, assim, que algumas pessoas que conseguem construir resultados, essas pessoas têm uma autoestima. É muito tênue essa linha, né, da autoestima, uma autoestima fortalecida e que não nasceu assim. Ela foi construída para ser assim. Eu quero falar um pouco sobre isso para você. E, por outro lado, também eu vejo pessoas assim incríveis, com muito talento, com muitas habilidades, que não conseguem prosperar, que não conseguem ter sucesso, porque elas sempre têm um senso de serem inferiores, que é o senso de inferioridade que elas têm em relação aos outros, em relação às situações, em relação às coisas. E quando nós estávamos separando o tema para gravar esse podcast, a Joyce, que faz parte da minha equipe, que faz toda a produção do podcast Fala Pri, que me ajuda desde a escolha dos temas, da sugestão dos convidados, que faz parte, né, gente? Fala assim, que o podcast Fala Pri aqui, ele é o palco, mas para isso acontecer existem os bastidores, e eu tenho uma equipe por trás desses bastidores, e a Joyce é a produtora do podcast. E aí veio esse tema da questão da autoestima. A gente estava pensando, qual o tema individual que a gente traz, de acordo com o que o público está trazendo pra gente. Aí eu falei assim, vamos falar de autoestima? Aí ela pegou e falou assim, Pri, mas a questão da inferioridade apareceu bastante também. E aí eu conversando com ela, falei assim, cara, acho que faz muito sentido fazer um podcast que a gente traga os dois assuntos. E porque isso é uma linha muito tênue, tá? Imagine uma régua. De um lado da régua, aqui do meu lado esquerdo, eu tenho autoestima. Do outro lado, eu tenho a inferioridade, né? E
encontrar o equilíbrio entre essas duas coisas é o que faz muita diferença no jogo do resultado, no jogo dos negócios, no jogo do sucesso. E como que eu vou encontrar um equilíbrio, Pri? Quando eu me permito viver as duas extremidades, né? Quando a gente fala de autoestima, aquelas pessoas que têm, cara, aquela autoestima inabalável e que não é dosada da maneira certa, é tão perigoso como a pessoa que tem um senso de inferioridade exorbitante o tempo todo, sabe? Nada vivenciado na extremidade por muito tempo é sadio, nada vivenciado na extremidade por muito tempo é benéfico. Então, quando temos esse nível de consciência e entender, ok, o que é autoestima para mim? Né? Então, você ter essa consciência, muitas pessoas falam assim, eu gostaria de ter uma melhor estima, uma autoestima. Estima, gente, é como eu me vejo, né? Como eu me aceito, como eu me enxergo. Então, isso vem de dentro, o auto é de dentro para fora, né? Então, como eu me estimo, como eu me estimo é como eu me enxergo. Quando eu olho no espelho, o que eu vejo? O que eu vejo? Eu vejo uma mulher incrível, eu vejo uma mulher corajosa, eu vejo uma mulher vencedora, eu vejo uma mulher batalhadora, eu vejo uma mulher empoderada. Ou eu vejo uma mulher que, poxa, foi vítima da vida, eu vejo uma mulher que ela teve uma vida difícil, uma mulher que não gosta da imagem dela, que não gosta da aparência dela. O que eu vejo, né? O que eu enxergo. Isso determina muito a forma como eu me comporto diante das situações. Ao contrário também, né? Pro positivo como pro negativo, esse comportamento, aquelas pessoas que elas se sentem assim inabaláveis o tempo inteiro, chega um grau de perigo também, onde elas se sentem muito superiores às outras pessoas e muitas vezes elas perdem o que eu chamo da empatia. Então, é um ponto que a gente tem que olhar sempre, tá? Não é porque eu estou no processo de evolução, no processo de crescimento, no processo, sabe, do crescimento acelerado, que eu tenho que deixar de olhar para essa linha tênue, de entender como que eu estou nessa régua. Essa questão me traz a consciência do, ok, se eu sou tão forte, tão incrível, tão maravilhosa dessa forma, né, inabalável em todas as áreas da vida, como que eu posso transbordar isso na vida das pessoas que estão ao meu redor? Será que as pessoas que estão ao meu redor, elas estão se sentindo bem? Porque muitas pessoas, quando elas estão no extremo da autoestima delas, elas não estão se preocupando se as pessoas que estão ao lado delas, elas estão bem ou não estão bem. Ela simplesmente está sendo quem ela quer ser. E isso tira um pouco da nossa humanização dentro do processo, do se importar pelo outro, do ter empatia pelo outro. E é um processo, tá? Tudo isso é um processo. E muitas vezes a pessoa ela tem uma autoestima profissional, então ela no trabalho ela vai lá, faz, acontece, bate na mesa e pá. Só que a régua da autoestima profissional dela, por exemplo, ela não consegue pôr na vida pessoal dela. A régua da autoestima profissional dela, ela não consegue pôr na vida financeira dela, não consegue pôr na saúde dela. Então, uma coisa que eu sempre digo é, pegue aquela tua área onde você é o peak performance ali, onde você tem maior autoestima. Por que é autoestima, gente? É a confiança, é você ter orgulho daquilo que você faz, é você ter orgulho do resultado que você gera. Então, sempre tem uma área da nossa vida onde a nossa autoestima vai ser maior do que em outras áreas. Mas quando eu passo a usar isso a meu favor, quando eu passo a ter consciência, a ter maturidade, falar assim, ei, se eu pego isso aqui na minha área profissional, por exemplo, estou falando aqui para vocês, a minha autoestima mais alta ali das áreas é na área profissional. E quando eu pego essa régua aqui, ó, e eu pego essa régua para colocar em outras áreas da vida, eu vejo o quanto eu preciso e necessito melhorar outras áreas da vida. E foi um processo que eu vivi e é um processo que eu vivo constantemente. Poxa, eu tô aqui com a minha autoestima profissional, ok, é isso, cara, tá fluindo, tá dando certo. Só que aí eu pego essa régua e coloco na saúde, por exemplo. Pô, não tá tão bom assim. Eu poderia
estar me dedicando mais, eu poderia estar tendo mais orgulho das minhas atividades físicas, da minha disciplina na atividade física. E aí eu trago aquela área de excelência para aumentar a frequência e aumentar o resultado de outra área que não está tão bom assim. E isso é um processo da inteligência mental, emocional e comportamental, né? Eu pego uma área de excelência para alavancar outra área que não está tão bom assim. Então, podemos fazer isso em relação à autoestima. Então, eu quero que você reflita comigo aí. Você que está ouvindo o nosso podcast, se puder pegar papel e caneta, pensa comigo. Qual área hoje você se sente mais completo ou completa? Qual é a área da sua vida que você tem mais autoestima? Pode ser no seu trabalho? Pode ser na sua saúde? Pode ser nos seus relacionamentos? Qual é esse relacionamento? Pode ser o casamento, pode ser o relacionamento com os filhos, relacionamento com os pais. Qual área ali que você se sente bem, que você se sente feliz, se sente em harmonia? Agora, pega essa área e fala, cara, como que eu posso usar tudo que eu sou nessa área para alavancar outra área da minha vida? E aí você começa a transferir essa autoestima para as outras áreas da sua vida. É fácil? Claro que não, né, gente? Porque se fosse fácil, todo mundo faria. E aí eu tô com essa linha tênue aqui para você, então do meu lado esquerdo, autoestima, e do meu outro lado, a extremidade, senso de ser inferior, inferioridade. O que é, gente, esse senso de ser inferior, o senso da inferioridade? É aquela pessoa que ela sempre acha que as pessoas são melhores que ela. É aquela pessoa que sempre acha que as pessoas são mais bonitas que ela. Que as pessoas são mais inteligentes que ela. Que as pessoas têm mais oportunidades que ela. Ah, mas tem 10 pessoas concorrendo a isso. Ah, por que vão me escolher? Elas sempre acham que nunca estão prontas para nada. Geralmente são pessoas, gente, que até se capacitam. Eu falo que alguns desses perfis são pessoas que estudam e nunca se sente preparado para fazer algo diferente, para fazer algo verdadeiramente que possa levá-la, né, ou levá-lo para o próximo nível. E como que melhora, Pri, esse senso de ser inferior, esse senso de inferioridade? Saindo do quesito comparação. Pare de se comparar com as pessoas. Eu sempre falo que, cara, a rede social ela veio potencializar ainda mais esse senso de inferioridade, né? Porque as pessoas postam numa rede social apenas o palco da vida delas. Poucas pessoas postam os bastidores da vida delas. E aí você começa a ver só o palco da vida das pessoas. Poxa, a pessoa viaja, a pessoa sai para jantar, a pessoa tem um relacionamento bom, a pessoa tem sucesso na carreira. E aí você só olha o palco. Só que você não para pensar, cara, qual o preço que essa pessoa pagou para ter esse resultado hoje? O que ela suporta nos bastidores, o que ela passa nos bastidores para ter esse resultado hoje? Porque quando você tem esse olhar, cara, que para todo resultado existe um preço a se pagar. Para todo resultado existe um processo a seguir. Você começa a se apaixonar pelo seu processo. Entender que o processo, muitas vezes, ele vai doer. Eu falo que crescer dói. Por que crescer dói? Porque, caramba, eu vou ter que aprender habilidades novas. Eu vou ter que mudar o meu ambiente, eu vou ter que conviver com pessoas diferentes, eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Eu passo aí para uma zona de desconforto. O que é a zona de desconforto? É a zona do novo. E as pessoas que se sentem inferiores, presta atenção, elas estão só alimentando esse senso de inferioridade e não estão se dispondo a ir para a zona de desconforto, porque elas têm muito medo. Elas têm medo de como elas vão se comportar, elas têm medo do que as pessoas vão pensar. Elas estão o tempo inteiro preocupadas com o julgamento e a crítica das pessoas. Só que, meu amor, todas as vezes que você pensar o que vão falar de mim, sempre vem uma pessoa na sua mente. Sempre vem, ai meu Deus, vou fazer esse post aqui, o que vão pensar? Sempre vai vir alguém na sua mente. A questão é, liste o nome das pessoas que vem na sua mente, tá? Quando você ficar com medo de fazer alguma coisa. E aí você se pergunte, será que essas pessoas que estão aqui pagariam meus boletos? Será que essas pessoas que estão aqui pagariam minhas contas? E, meu amor, você vai descobrir que não, né? Outra coisa também, se você fosse morrer, será que essas pessoas morreriam no seu lugar? Claro que não.
Se as pessoas que você fica pensando, com medo que elas vão pensar de você, que elas vão falar de você, não morreriam no seu lugar, presta atenção. Se essas pessoas não morreriam no seu lugar, por que é que você está vivendo para elas? Vou repetir. Se essas pessoas que você vive com medo, que te julguem, que te critiquem, não vão morrer no seu lugar, por que é que você está vivendo para elas e não para você? Viver para você é fazer aquilo que te faz bem. Viver para você é construir uma visão do futuro que você quer ter, de onde você quer chegar, de como você quer estar nos próximos anos. Para pensar, como você se enxerga nos próximos 2 anos da sua vida? Em vários aspectos. Aspecto pessoal, profissional, financeiro, nos seus relacionamentos, na sua saúde. Como que você se enxerga? No estilo de vida que você quer ter daqui a 2 anos. Vá visualizando isso. Próxima pergunta. Como você visualiza essas áreas da sua vida nos próximos 5 anos? Como você se vê daqui a 5 anos? Na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua saúde. 5 anos, o que você vê? Eis a questão. Muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que têm o senso de se sentir inferiores, elas não conseguem nem imaginar como seria ter uma vida melhor. Eu falo isso por muita experiência, né, gente? Eu estou aí no segmento de autoconhecimento desde 2015, que eu entrei para as minhas primeiras formações, mas que eu ministro treinamentos desde 2016. E tem uma técnica que eu sempre faço, que é a técnica do ensaio mental. E muitas pessoas não conseguem entrar no ensaio mental. Elas não conseguem fechar os olhos e olhar, se permitir a ser conduzido naquele ensaio mental, porque simplesmente elas têm um bloqueio, elas não se sentem merecedoras de ter uma vida melhor do que elas têm. É a mesma coisa da pessoa que está sentada em cima de um prego. Está doendo pra caramba. Só que ela já se acostumou com a dor. Então, muitas pessoas têm uma vida mediana, tá ruim. Tá ruim, mas tá bom, tá fluindo. Então, elas não têm coragem de romper alguns ciclos viciosos, de ir para uma zona do desconhecido. O que é a zona do desconhecido? É a zona do desconforto, de arriscarem mais, de sentir um friozinho na barriga. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual foi a última vez que você sentiu o friozinho na barriga por estar fazendo algo novo? Presta atenção. Qual foi a última vez que você sentiu um friozinho na barriga por estar fazendo algo novo? Qual foi a área da sua vida que você sentiu esse friozinho na barriga? E que tal experimentar isso mais vezes? E que tal transferir isso para outras áreas da sua vida? Porque é essa sensação que o nosso espírito busca, que o nosso eu interior busca, que é de novas experiências, são de novas possibilidades, é do novo acontecer. É isso que vai te alimentar. Algumas pessoas falam assim, Pri, como que você consegue ter tanta energia? Como que você consegue fazer tanta coisa? O tempo inteiro eu estou me retroalimentando na zona do desconforto. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Eu me alimento na zona do desconforto. E você saber encontrar o que é a sua zona do desconforto é o que vai te dar motivação e energia para você fazer o que você quiser. É o processo que vai construir a sua autoestima. E a autoestima, gente, é algo assim tão incrível quando você se conecta com ela, porque você começa a se admirar, você começa a se amar como você é, você começa a ter orgulho da sua história, porque foi a sua história que te trouxe para onde você está agora. Presta atenção. Foi a sua história que te trouxe para onde você está. São as suas experiências que te trouxe para onde você está. Sejam elas boas, sejam elas não tão boas na sua percepção, mas elas te trouxeram até aqui. E é o que você faz a partir do agora que vai te direcionar para o futuro que você quer ou para o futuro que você não escolhe. Porque o futuro, ele vai chegar. Olha só, deixa eu falar uma coisa. Isso é formidável. Semana passada, eu fiz uma palestra
para os consultores do Sebrae. É uma parceria que eu tenho com o Sebrae, onde eu capacito ali a equipe do Sebrae, levando essa questão comportamental, de inteligência emocional. E aí eu achei tão formidável a contribuição de uma participante, né? Ela falou que ela tinha 45 anos na época e ela queria muito fazer fisioterapia. E aí ela foi ver a faculdade de fisioterapia 5 anos para fazer a faculdade de fisioterapia. E aí ela compartilhou com uma amiga dela, nossa, eu quero fazer fisioterapia, mas eu só vou terminar com 50 anos. E aí, olha o que a amiga dela respondeu, eu achei isso muito formidável, e eu falei para ela, obrigada por compartilhar. Ela disse assim, a minha amiga respondeu, você daqui a 5 anos vai ter 50 anos. E aí você escolhe se você vai querer chegar aos 50 anos formada em fisioterapia ou não. E esse é o ponto, gente. Daqui a 5 anos, você vai ter 5 anos mais de idade, 10 anos mais de idade. E a questão é, como você quer chegar lá? Quais são as escolhas que você faz hoje, decisões que você faz hoje para chegar lá? E é isso sobre o futuro. O futuro, ele vai chegar. Queira você desenhe o que você quer para o seu futuro, por exemplo, cara, daqui a 5 anos eu quero ser uma profissional XYZ, daqui a 5 anos eu quero ter uma renda mensal de XYZ, daqui a 5 anos eu quero morar numa casa X, ter o carro Y, eu quero ter tido várias experiências, várias viagens, daqui a 5 anos. Queira você tenha essa visão, construa essa visão e busque essa visão diariamente para os seus próximos 5 anos, ou simplesmente não faz nada. Continua na zona de sobrevivência. A questão é, daqui a 5 anos, os 5 anos vai chegar do mesmo jeito. E aí, quando chegar, você vai olhar. Será que fui eu que escolhi tudo que está aqui? Ou simplesmente eu deixei a vida me levar? Ou simplesmente foi o acaso? Eu simplesmente me contentei com o que foi aparecendo. Eu entrei numa zona de sobrevivência. E talvez muitas pessoas hoje, elas estão numa zona de sobrevivência. Elas estão vivendo hoje a vida que elas não escolheram. Mas a vida que foi se encaixando, que o fluxo foi direcionando ela. Porque quando você não escolhe a vida que você quer viver, você vai viver o que as pessoas querem para você. Você vai viver as expectativas do outro. E não tem como falarmos de autoestima sem você ser responsável pela sua vida. Sem você escolher a vida que você quer viver. As pessoas que têm autoestima, gente, elas estão no comando da vida delas. Vocês nunca vão ver uma pessoa com autoestima que tem alguém dizendo para ela o que ela vai fazer ou deixar de fazer. Porque a pessoa que tem autoestima, ela tem autonomia de escolha sobre o estilo de vida que ela quer ter, sobre aquilo que é importante para ela, sobre aquilo que retroalimenta ela, sobre aquilo que mantém a energia dela. E aí, vamos lá para o nosso lado direito dessa linha tênue aí, que é a inferioridade, né? O senso de ser inferior está muito relacionado à comparação. Porque talvez essa pessoa, desde a infância dela, ela foi comparada o tempo inteiro. Ela foi comparada com o irmão. Mas o seu irmão não é assim. O seu irmão é mais inteligente, o seu irmão é mais bonito, o seu irmão isso, o seu irmão aquilo. As primas, né? As primas, sua prima, não sei o que, não sei o que. E aí ela vem com esse senso desde a infância dela, de ser comparado sempre com pessoas que são melhores que ela. E melhores em qual ponto de vista? Em quem está julgando, né? Então, melhor ou pior é só uma percepção, é só um julgamento. E aí essa pessoa cresce se alimentando disso. E aí ela chega na fase adulta, onde, na verdade, ela deveria focar naquilo que ela é incrível, que são os talentos e habilidades dela. Ela está presa a essa questão da comparação, o que baixa a frequência vibracional dela, o que faz ela se sentir culpada, o que faz ela se sentir triste, e aí ela recebe mais disso. Mais situações que provam essa crença interior dela. Então, é muito importante, né, entender que qual área da minha vida eu me sinto mais inferior. Sempre tem uma área que a gente não se sente tão bem assim. E aí, começar a observar o que trouxe esse senso de inferioridade. Será que foi sempre uma comparação que a família fazia ou que a sociedade fazia? Ou será que foi por alguma experiência negativa que eu tive, que de repente isso aconteceu? Mas a questão é, tudo é uma questão de percepção.
Bom ou ruim não existe, é só uma percepção. Positivo ou negativo não existe, é só uma percepção, porque às vezes o que pode ser negativo na tua vida pode ser positivo na vida do outro. O que pode ser positivo na sua vida pode ser negativo na vida do outro. Então, cada um trazendo o seu senso de responsabilidade, trazer ali o seu senso de autoconsciência, é o que faz grande diferença em tudo isso. Então, que você possa aí tirar os seus aprendizados do nosso podcast de hoje, entender que a autoestima, ela se constrói, a autoestima é o que te mantém firme em direção aos seus sonhos, mesmo quando as coisas parecem desafiadoras, é a sua autoestima que vai permitir que você se mantenha firme, né? Entender que é um passo de cada vez, né? Então, um passo de cada vez ao longo de um ano são 365 passos, o que parece pouco para alguns, dar um passo por dia, para você pode ser o ideal para você construir o resultado que você quer ter. E saia da zona de comparação. Saia da zona de comparação. Geralmente, lembra das extremidades que eu falei, né? As pessoas que elas têm uma autoestima disfuncional, tá? Então, existe uma autoestima disfuncional, que é aquela autoestima que é tão excessiva que prejudica todo o meio, todo o ambiente, até a própria pessoa, né? A autoestima disfuncional, ela faz a pessoa perder a conexão com outras pessoas e perder o senso ali, sabe? Da essência de ser humano mesmo. E essa autoestima disfuncional, ela também traz os seus riscos, né? Então, construir uma autoestima funcional é aquela autoestima que vai fazer que você funcione em direção a quem você quer ser, fazer e ter. E esse é o processo, né? Então, é olhar para essas duas extremidades e buscar o equilíbrio entre elas, buscar a evolução, entender, poxa, o próximo passo que eu quero dar é esse aqui. E isso tem que fazer sentido apenas para você. É sair da zona de querer provar para o outro. Eu quero provar para fulano, não, você não tem que provar nada para ninguém. Eu falo que a única pessoa que você tem que vencer todos os dias é você mesmo. A pessoa que você tem que convencer todos os dias é você mesmo. A pessoa que você tem que ser melhor é sobre quem você foi ontem. Então, hoje você tem que ser melhor do que você foi ontem. Hoje você tem que ser uma melhor mãe, hoje você tem que ser o melhor pai, hoje você tem que ser o melhor profissional, o melhor empresário, a melhor empresária. É só isso. Então, a missão diária é ser melhor. Melhor do que a tua versão de ontem. Então, aí é encontrar os caminhos. Pri, como que eu vou ser melhor do que eu fui ontem? É só observar quais foram os seus comportamentos. Será que os seus comportamentos de ontem te aproximaram ou te afastaram do futuro que você quer ter? Os seus comportamentos de hoje vão te aproximar ou vão te afastar do futuro que você quer ter? Tudo é questão de consciência. Estar presente para a sua vida, estar consciente para a sua vida. E muitas vezes o que você tem que fazer é sair da zona de conflito, da zona de pressão e olhar para dentro de você. Eu falo que mente turbulenta não cria nada, né? E muitas pessoas não conseguem olhar o futuro, criar o futuro delas, porque elas estão com a mente tão agitada, tão turbulenta, e às vezes o que você precisa fazer é só respirar, né? Respirar. E se não deu tudo 100% certo hoje, tá tudo bem. O que eu tiro de aprendizado e o que eu faço diferente amanhã, né? O que eu posso melhorar amanhã. O ontem já passou. O que eu tenho é o hoje, e é hoje que eu vou construir, e amanhã é um outro dia, e depois é um outro dia. E de passo em passo você vai se fortalecendo, vai se aproximando de onde você quer estar. Certo, meus amores? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Mas antes de eu tomar uma água, já vai curtindo aí o podcast de hoje. Já começa a me seguir aqui nesse canal, já ativa a notificação do canal, porque toda semana tem podcast Fala Pri, hein? Peraí. Pronto. Eu falo quando tem convidados aqui é bom, que quando o convidado fala, eu tomo água, né? Mas como meu convidado aqui é você, enquanto você curte, compartilha, comenta aqui, eu tomo a minha água. E aí, comenta pra mim aqui qual foi a chave que virou pra você
nesse podcast de hoje, qual foi o aprendizado sobre autoestima e senso de inferioridade, o que você vai fazer a partir de agora. Não adianta só ter esse conhecimento se você não vai agir, né? Então, qual é o primeiro passo que você pode dar para fortalecer a tua autoestima? Então, seja cuidar de você, seja estar bem, seja uma conexão espiritual, seja algo que vá te fortalecer. E como que você pode sair da zona de se sentir inferior em relação às pessoas, saindo da zona de comparação? Qual é o primeiro passo que você decide dar a partir de hoje? Então, comenta aqui, deixe seu comentário, compartilhe também esse podcast no grupo da família, no grupo dos amigos, naquelas pessoas que você acredita que merece, gente, toda semana ter acesso a tudo isso aqui, porque é a forma que eu encontrei de transbordar na sua vida e de fazer você despertar para que você possa enxergar novos horizontes, para que você possa entender que a vida pode ser muito melhor do que é hoje. A vida é boa, pode melhorar? Pode. Quanto? Muito. Né? Tudo vai depender do campo de visão, do campo de motivação que eu tenho em relação a isso. Então, já compartilha, vai ajudar a Pri aí a multiplicar, a transbordar todo esse conhecimento. E também quero agradecer aqui aos nossos apoiadores do podcast Fala Pri, que faz a minha voz chegar aí a muitas e muitas pessoas. Quero agradecer a produtora Artes Filmes, que é a produtora aqui que faz toda essa produção, que faz essa entrega do audiovisual de muita qualidade para você, onde quer que você esteja, por qual canal você esteja, você tem aí acesso a todo esse conteúdo. Quero agradecer também a Academia Brasil Postos, que é a maior academia de ensino de postos de combustíveis e lojas de conveniência do Brasil. E quero agradecer a revista Empreendedora, que é a maior revista de empreendedorismo feminino do mundo, onde a revista Empreendedora dá voz ali para milhares de mulheres ao longo do mundo, quando elas escrevem, quando elas leem, quando elas compartilham, tudo dentro daquele ecossistema. Eu tenho orgulho de ser grande embaixadora da revista, apoiando muitas mulheres a darem voz para elas. E você que está aqui pela primeira vez, que ainda não conhece, né, o que a Pri faz, o que a Priscila Guscuma faz na empresa dela, nos negócios dela. Eu sou fundadora do Instituto Guscuma de Desenvolvimento Humano. Então, nosso instituto nasceu em 2018, estou na área de desenvolvimento humano desde 2015, 2016 eu comecei a ministrar os treinamentos, mas o meu instituto nasceu em 2018, sempre com a missão de transformar pessoas para gerar resultados. Então, hoje, no nosso instituto, nós temos 2 trilhas de desenvolvimento. Uma trilha, nós falamos que é a trilha Bordeaux, que é a trilha voltada para mulheres, onde nós temos treinamentos de imersões para mulheres, que é o PMVC. Temos as mentorias de mulheres, que é Mulheres em Ação, Mulheres Águias e o Seja Mentora. Então, para você conhecer um pouco mais de todos esses treinamentos, aqui na descrição do podcast tem o link deles, tem o link das imersões, tem o link da aplicação da mentoria, das mentorias para você conhecer. Então, é um processo que você passa para ser aceito dentro dos nossos programas de mentoria. E tem também a nossa trilha verde, né? Então, a trilha verde, ela é uma trilha de capacitação e desenvolvimento para qualquer tipo de pessoa, homens, mulheres, todos os gêneros e empresas também. Então, tem aqui treinamentos presenciais como ressignificar relacionamentos, tem os treinamentos corporativos, tem a mentoria empresarial, tem assim, muita coisa bacana para vocês. E além da nossa área de membros que nós temos também. Além de todo esse material, dos treinamentos, das mentorias, onde você tem um contato direto comigo, nós temos uma área de membros que se chama 7 Sucesso, tá aqui também, onde lá você encontra assim, um arsenal de cursos que já estão gravados, que já estão prontos, são mais de 20 cursos ali que você pode adquirir, desde inteligência emocional, liderança, vendas. A gente está trazendo muita coisa para os colaboradores também das empresas e fora todos os lançamentos que nós vamos ter esse ano. Então, você pode ter acesso a Pri, eu quero um curso de inteligência emocional, eu quero um curso de vendas. Tá tudo lá, gente, tá tudo lá. Pri, eu preciso desse arsenal. Tem o programa Jornada de Sucesso, onde você adquire uma assinatura de todo o conteúdo que está lá e durante 12 meses nós vamos direcionar você com um calendário de estudo, de acordo com o seu objetivo, de acordo com a sua meta. Tá aqui também Jornada de Sucesso para você conhecer. Então, tudo isso que nós fazemos, tudo isso que eu faço, gente, eu falo assim, eu respiro autoconhecimento dia e noite. Eu acordo aprendendo, eu durmo aprendendo, eu passo meu dia ensinando e aprendendo, ensinando e aprendendo, ensinando e aprendendo. Tudo isso é para gerar muito, muito conteúdo, para que muitas pessoas tenham acesso
ao autoconhecimento, porque foi algo que mudou a minha vida, foi algo que transformou a minha história, transformou a minha empresa, transformou a minha família. E a minha missão é realmente levar isso ao maior número de pessoas possível. E se você está aqui ouvindo esse podcast, não é por acaso. Apenas se permita a enxergar o que é o autoconhecimento, a ver do que você é capaz. Você não tem noção. Você pode fazer e ter coisas assim que você nunca imaginou. A partir do momento que você se permite a olhar para tudo isso, tá bom? Aqui estão os recadinhos. Tem um botão também aqui para falar com a nossa equipe. Caso tenha alguma dúvida, manda mensagem, entre em contato, fala com a gente, porque nós adoramos atender vocês, tá bom? Ó, um beijo no coração e eu te espero na próxima semana com mais um episódio do podcast Fala Pri. Se fez sentido para você, ó, tira um print aí do podcast, posta lá no Instagram, posta lá no Facebook, me marca para que eu possa repostar e saber que você está aqui comigo. Um beijo, meu amor. Tchau, tchau.